Bem-vindo ao USA Connection, um programa de rádio criado especificamente para empreendedores que buscam crescer e expandir seus negócios. Nosso programa fornece insights e informações valiosas de profissionais de várias áreas de especialização em negócios, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Nosso programa é desenvolvido com o único objetivo de ajudar empreendedores a crescer e ter sucesso em seus negócios. Nossa equipe trabalha incansavelmente para fornecer conteúdo valioso, informativo e prático, tornando mais fácil para nossos ouvintes aplicar as informações em seus próprios negócios. Nosso programa é apresentado por profissionais e convidados experientes com vasta experiência em empreendedorismo e desenvolvimento de negócios. Eles compartilham seus conhecimentos e experiências com nossos ouvintes, fornecendo-lhes as ferramentas e percepções de que precisam para atingir seus objetivos. Lembrando, o programa é distribuído nas redes sociais por podcast e em nossas plataformas proprietárias, aplicativos e website. Eu sou Eduardo Ribeiro, sou engenheiro de software, trabalho na indústria de Electronic Medical Records há mais de 11 anos. Também sou empresário no ramo de computação gráfica e de soluções globais em software. O meu parceiro, companheiro, host do programa, Francisco Freitas, é mestre, ex-anchorman do programa Momento Empreendedor Empresários de Sucesso na Rede Bandeirantes e Band News Brasil. Mestre em gerenciamento de sistemas de informação pela PUC Campinas, com pós-graduação no exterior na Austrália e em negócios internacionais. Em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, em projetista de sistemas pela IBM, administração de empresas pela Fundação Armando Alves Penteado e graduação em análise de sistema. Profissional com mais de 25 anos de experiência nas áreas administrativas, tecnologia da informação e comércio internacional em empresas multinacionais. Ex-consultor da Sebrae SP, CEO da Francisco Freitas Group e diretor de empreendedorismo global da Câmara de Comércio Exterior de Campinas, no Brasil. Boa noite, Francisco. Bem-vindo ao USA Connection mais uma vez. Boa noite, Eduardo, e a todos os nossos convidados. O nosso próximo convidado, é o advogado Dr. Antônio Massa Viana, advogado, Faculdade de Direito de Roger Williams University, onde foi o primeiro latino a chefiar a edição da RWU, Law Review, bem como venceu as competições de julgamento simulado Easter Clark e National Religions Freedom. Prestou o exame da Ordem dos Advogados em Rhode Island e Massachusetts. Antônio atualmente integra o Conselho de Diretores de Massachusetts American Civil Liberty Union, Brazilian American Center e Massachusetts Alliance of Portuguese Speakers, MAPS. Ele é membro do American Bar Association e da American Immigration Lawyer Association. Bem-vindo, Dr. Antônio. Boa tarde, Eduardo. Obrigado por me ter aqui. Boa tarde a todos os convidados. Um prazer estar com você e com o Francisco. Nossa próxima convidada é a Margaret Shepard. Antes de sua cadeira de vereadora em Framingham, Margaret Shepard foi eleita membro do Conselho Municipal, que atuou no Comitê de Finanças. Também foi tesoureira e co-presidente de divulgação de Comitê Democrático de Framingham. Além disso, ela atuou como comissária na Comissão Metro-Oeste sobre o Status das Mulheres e foi eleita presidente do primeiro Conselho de Cidadãos Brasileiros de Massachusetts. E recentemente nomeada membro do Conselho Estadual de Empoderamento da Comunidade Latina de Massachusetts pela governadora Maura Healey. Boa tarde, Margarete, bem-vinda ao programa. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos vocês. Um prazer estar aqui, né? A única Eva no meio de tantos adões. Muito obrigado, prazer em ter você aqui. E o nosso convidado especial, eu primeiro quero agradecer por ter aceitado o convite, é um privilégio ter o senhor aqui. O excelentíssimo senhor Cônsul-Geral do Brasil em Boston, senhor Santiago Mourão.
Santiago Mourão é diplomata do Brasil junto à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, e presidente da 41ª Conferência Geral. Possui longa experiência em multilateralismo, notadamente no campo de desarmamento e tecnologias sensíveis. Antes de sua nomeação, foi secretário-geral adjunto para Cooperação Internacional, Promoção Comercial e Assuntos Culturais do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Ele também foi destacado para embaixadas nos Estados Unidos, Irã, Paraguai e na Missão das Nações Unidas em Nova York. Seja bem-vindo a Massachusetts, Vossa Excelência. Prazer ter o senhor aqui conosco. Muitíssimo obrigado, Eduardo. Obrigado a Francisco também por me receber aqui neste programa importante da Rádio Notícias USA. Grande satisfação de poder estar compartilhando esse espaço agora com Antônio Vieira e com a Margaret Shepard. Estou muito satisfeito e agradecendo de novo a oportunidade de poder me dirigir à comunidade brasileira aqui na Nova Inglaterra, na parte da Nova Inglaterra que cabe ao consulado em Boston, que são os estados de Massachusetts, Maine, Vermont e New Hampshire. Obrigado. A Liliane deu uma volta com o senhor no centro de Framingham. O que o senhor achou da cidade de Framingham, embaixador? Bom, são duas coisas. Primeiro, achei impressionante a cidade de Framingham, mas, sobretudo, achei a presença de empresários e da pujante comunidade brasileira de uma forma muito intensa. E é isso que nós precisamos sempre manter em mente, é o esforço que a comunidade brasileira tem feito e continua fazendo para a riqueza dessa região, e por isso que nós todos estamos aqui, de alguma forma, reunidos, tentando fazer com que essa comunidade tenha uma maior acesso à prosperidade geral, que ajudou a construir e a manter. Estou absolutamente orgulhoso de ver essa comunidade, impressionado, falando português, na rua parece que eu estou numa cidade brasileira. O centro de Framingham eu moro nos Estados Unidos há 35 anos e eu vi o centro crescer. Quando eu vim, em 88, mal tinha um business brasileiro no centro de Framingham. Eu lembro que uma vez que eu visitei uma loja e eu e meu sobrinho ouvimos uma pessoa falar em português, e esse rapaz até chorou quando encontrou um brasileiro. Ele, sério mesmo, de coração, estou dizendo a verdade, ele chorou, ele disse, uau, eu não acredito, eu encontrei um brasileiro. Isso em Framingham, em uma loja. E hoje, olha como que está, entendeu? É muito, dá um orgulho muito grande em ver os business, os negócios de Framingham, como eles se tornam parte da cultura. Framingham, eu considero Framingham a capital do Brasil nos Estados Unidos. É muito interessante. Nós vamos conversar sobre 3 assuntos hoje. Todos os 3 assuntos são muito relacionados ao consulado brasileiro. Dizendo mais direto, uma dependência enorme no consulado brasileiro. O primeiro assunto é o Brazilian American Center. Ainda tem muita gente que não sabe o que é o Brazilian American Center. É incrível isso, eu acho isso incrível, pessoas que ainda não sabem. O que é o Brazilian American Center e qual a sua missão? O Brazilian American Center, BRACE, é uma organização sem fins lucrativos classificada como entidade filantrópica, criada em 2012 pelo padre Volmar Scaravelli e pela Igreja de São Tarcísio, Comunidade Católica de Framingham, Massachusetts. O BRACE tem o objetivo de acolher, integrar, assistir e promover todos os imigrantes sem distinção de nacionalidade, raça, idade, gênero ou religião, preservando os valores e identidade cultural de cada um. O BRACE celebra parceria com várias instituições, entre elas com o Consulado Brasileiro. O BRACE também oferece serviços de aplicação de seguro pelo MassHealth, programas de educação, aconselhamento jurídico direcionado a profissionais específicos de cada área.
esportes, dança, artes, tecnologia e anúncios de emprego. O Brace existe para ajudar o imigrante. A pergunta ao embaixador. O consulado desempenha um papel crucial na prestação de serviços e apoio consulares e atua em harmonia com o Brace. O consulado tem algum plano para processos mais eficientes aos serviços consulares, para atender às necessidades da comunidade brasileira, embaixador? Bom, em primeiro lugar, eu quero ressaltar que o consulado brasileiro está aqui para prestar serviços a todos os cidadãos brasileiros, aos nossos nacionais que estão aqui. A nossa função principal e mais importante é assegurar a cada um dos nossos nacionais que estão aqui nos Estados Unidos por razões variadas, na nossa região de Nova Inglaterra, o exercício pleno de todos os seus direitos no Brasil. E, para isso, o consulado está absolutamente preparado para prestar esses serviços nesta região, que já falamos que engloba os estados de Massachusetts, New Hampshire, Vermont e Maine. Tem funcionários capacitados e muito dedicados para prestar assistência cabível. É claro que nós vemos com satisfação também o esforço que outras entidades podem fazer, o Brace é uma delas, de apoio à comunidade, e nós estamos dispostos, enfim, a também cooperar de uma forma possível com todas estas organizações. O Brace é uma delas, não? Sem dúvida nenhuma. O nosso esforço e o nosso trabalho será no sentido de melhorar e continuar a otimizar a prestação de todos os serviços consulares para a nossa comunidade. E em razão disso, um dos instrumentos mais importantes que nós temos o acesso pela via do e-consular, que é nosso canal de comunicação direto, canal de comunicação da comunidade com o consulado, através do qual é possível fazer todos os agendamentos, além de, obviamente, poder ganhar os nossos compatriotas, e nós em agilidade e, sobretudo, em eficiência, receber a documentação da forma mais cômoda e mais rápida possível. É possível, graças a este serviço, está disponível para todos os nossos compatriotas, é possível, sem sair de casa, ter acesso, enfim, marcar as entrevistas, agendar a sua presença no consulado e vir aqui apenas quando toda a documentação estiver aprovada de uma forma rápida e sem grandes dificuldades para esta comunidade que já faz um enorme sacrifício estando aqui. E, evidentemente, o nosso objetivo é otimizar e atualizar e avançar nessa prestação de serviços, sem dúvida nenhuma, e é o nosso objetivo principal e maior. Trabalharemos com todas as organizações. Brace tem feito um trabalho admirável, não temos dúvida quanto a isso, e agradecemos esse grande esforço que é feito, porque tem esse canal direto com a comunidade e nos permite a nós também aqui, do consulado, saber quais são, como está a nossa comunidade, o que está sentindo, quais são as necessidades mais iminentes. Antônio, Margarete e Francisco, se vocês tiverem qualquer pergunta, pode entrar a qualquer hora, ok? Deixa eu saber. Eu tenho uma pergunta relativa ao e-consular. O e-consular hoje é a espinha dorsal de todo o trabalho que o consulado oferece para a comunidade. Mas, utilizando o sistema, eu percebi um problema, que é a não aceitação do telefone internacional. É preciso que a gente tenha alguém do Brasil, que a gente coloque no sistema o telefone brasileiro,
E aí, quando eu preciso entrar no site, a mensagem e os códigos vão para essa pessoa do Brasil e essa pessoa tem que passar para mim para eu ter acesso ao serviço que eu estou procurando no sistema. Existe aí a possibilidade de atualizar o e-consular para aceitação dos telefones internacionais? O problema é só com os Estados Unidos ou é com os outros países também? Obrigado por esta intervenção, Margarete. O e-consular, como todo o sistema, visa atender um grande número de pessoas, e principalmente na área consular, que visa atender pessoas no mundo inteiro. Não? Nós estamos presentes em 198 países, então no mundo inteiro. Ele busca facilitar a vida de todos. Evidentemente, há aspectos que podem ser melhorados. Eu tomo nota desta informação sobre a questão do telefone. Evidentemente, isso não é um problema apenas que o interessado nos Estados Unidos possa estar enfrentando. Em outros países deverá ser a mesma coisa. Vamos olhar isto imediatamente e teremos, creio eu, sem dúvida, uma solução para esta questão no mais breve prazo possível. Mas obrigado pela lembrança e obrigado, porque é preciso sempre checar como é que estão as questões e alguém tem que nos avisar. Obrigado. Eduardo, eu gostaria de, inicialmente, dizer da satisfação de poder participar desse programa, juntamente com você, Eduardo, a doutora Margarete, o doutor Antônio, e com o cônsul-geral do Brasil em Boston. Para mim, como brasileiro, que está no Brasil. Está no Brasil nesse momento. E eu gostaria de me dirigir ao cônsul. Vossa Excelência, mesmo nessa linha de raciocínio, eu gostaria que o senhor enfatizasse um pouco mais das atividades em paralelo com as entidades, ou seja, as atividades, vamos dizer dessa forma, né? Em paralelo com as atividades igual ao Brace. Bom, obrigado. Só para tentar organizar um pouco as nossas ideias, o consulado tem, basicamente, duas grandes funções. Enfim, a primeira é o atendimento ao compatriota que está nesta região. E, nesse sentido, a ação do consulado ela é dirigida em dois vetores paralelos, podemos dizer assim. Um é dirigido especificamente ao cidadão, e, nesse sentido, a nossa função é de buscar que cada brasileiro que esteja aqui possa usufruir plenamente dos seus direitos no Brasil. Toda a documentação que precise, toda a informação que precise, nós podemos prestar. E a segunda via isso aí é uma ambulância, carro de bombeiros. Nós estamos aqui do lado do quartel de bombeiros aqui, é uma festa de sirene. E a segunda via de acesso é através da inserção desse cidadão na comunidade e dessa comunidade no local onde ela está crescendo, está se desenvolvendo, no caso, no estado de Massachusetts ou de New Hampshire, ou o que seja. Nessas duas linhas, evidentemente, há um papel a ser exercido pelo consulado, que é o emissor dessa documentação toda, é quem traz essa informação para o compatriota que está precisando e atende o compatriota nesse momento, mas há um papel também para a comunidade organizada em organizações como a Brace, que é uma delas, e ajuda a comunidade
a entender melhor, a se localizar melhor, a facilitar a inserção na comunidade local e, portanto, conta com todo o nosso apoio e vice-versa. É um caminho de mão dupla. Evidentemente, nós recebemos informações de relevância de todas elas e também elas nos ajudam a passar ao nosso compatriota todas as informações que ele precisa para poder para poder receber a documentação, e poder, como eu disse, usufruir de todos os direitos que o cidadão brasileiro pode e tem direito de usufruir aqui no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo. Mas, evidentemente, essas organizações são pilares importantes na comunidade e nós não podemos trabalhar sem considerá-las e vice-versa. Eu acho que aqui é um trabalho de parceria importante realizado, que vem sendo realizado há muitos anos. Nós não estamos inventando a roda nesse momento. É um trabalho que vem sendo realizado e que nós, na minha gestão aqui no consulado, buscaremos adensar, buscaremos tornar mais importante, buscaremos ainda que ele seja mais cooperativo, mais unido e que possamos atender maior número de brasileiros ainda e continuam a chegar nesta região de forma permanente. Eu fico muito feliz de ouvir o senhor usando a palavra parcerias, né? Porque foi uma conquista muito grande que nós tivemos enquanto Conselho de Cidadãos na época da embaixadora Glivânia. Até então, o consulado funcionava especificamente como um cartório, né? E os agendamentos não eram feitos, era por ordem de chegada, enfim, tínhamos um projeto de consulado que já não atendia a realidade da comunidade, o tamanho da comunidade, e com a mudança, com a descentralização promovida pela embaixadora Glivânia, as parcerias se formaram e a gente teve uma agilização muito grande nos serviços consulares, né? Então, é muito bom ouvir que essa será a linha que o consulado continuará trabalhando, né? Isso favorece muito as organizações, facilita o desenvolvimento do trabalho com a comunidade, porque as organizações como o BRES, elas estão na frente de trabalho, atendendo diariamente 100, 150, às vezes até 200 pessoas por dia, desafogando o consulado, porque a gente sabe que o quadro de funcionários que existe no consulado de Boston, ele não atende o tamanho da comunidade, né? A realidade é bem diferente. O e-consular é um salto bem grande para promover uma melhoria desse trabalho, mas, mesmo assim, ainda é muito importante essa parceria com as comunidades locais. Fico muito feliz de ouvir isso. Nós trabalharemos em conjunto, em parceria, com o objetivo que temos todos de atender ao nosso compatriota que está, pelas razões mais diversas, se instalou aqui na nossa região. Variadas são as razões pelas quais ele vem. Então, a nossa função, essencialmente, é atendê-lo da melhor forma possível. A parceria é importante. Sem deixar de considerar e sem deixar de ter presente que o consulado é quem tem a responsabilidade pela emissão da documentação, pela emissão dos passaportes, de todos os serviços que são necessários para a comunidade. Então, nesse contexto, essas parcerias caminharão e continuarão caminhando e serão fortalecidas, com certeza, durante esta gestão. Alguma pergunta, Antônio, desse assunto? Não, eu estou escutando e aprendendo. Deixando a voz das Antes... né? É importante aprender também. Eu que estou aprendendo muito hoje. Eu estou aprendendo muito. Antes da minha próxima pergunta, isso veio de surpresa, e é coisa boa, embaixador. Nós fizemos propaganda do programa e pedimos às pessoas para mandar pergunta. E 2 pessoas mandaram elogio para o consulado.
Eu vou ler. Inclusive, um faz o mesmo trabalho que eu faço, é o Marcos. Ele disse: o consulado tem várias atividades para ajudar o brasileiro, como profissional na área de desenvolvimento de software, análise e engenharia de sistemas. Dou minha opinião sobre o website do Consulado Brasileiro em Boston. Nota 10. É intuitivo, fácil de encontrar o serviço que procuramos. A outra, como é o nome? Rosana. Ela disse: o agendamento online ajuda muito. Me dá tempo de planejar o pedido do dia de folga para ir ao consulado quando preciso. Obrigado. Então, como eu disse, a minha próxima pergunta. Na minha pesquisa para esse programa, eu notei que o Consulado Geral do Brasil em Boston está com um website novo. Eu gostaria de mencionar que a navegação do website, mais um elogio, a navegação do website está muito intuitiva, bem fácil de navegar até o serviço desejado. Como que o consulado conseguiu chegar a esse ponto? Como foi feito isso? Parabéns pelo website. Obrigado. O website, como todos, né, todos os websites, e quem opera nesse setor sabe disso, eles estão permanentemente em processo de adequação. No fundo, não há nenhum que seja pronto, finalizado. Sempre eu trabalho em andamento o tempo todo. Nós escutamos e recebemos o feedback dos usuários e temos exemplos de sites no mundo inteiro. O Brasil está presente, como todos sabemos, em consulados na maioria dos países do mundo e, evidentemente, nesse processo vamos aprendendo sobre as necessidades das pessoas e como elas se relacionam com a informática e com o mundo virtual. Isto aqui de novo, Margarida, uma parceria. Estamos todos aprendendo a nos relacionar com esse universo virtual. Tanto o usuário quanto nós também. E nessa troca de ideias é que vamos afinando a oferta e a apresentação dos produtos. Temos muito para caminhar ainda, e já estamos fazendo, e todas as informações que recebemos sobre os acessos ao nosso sistema nos ajudam a aprimorar o sistema. O mesmo estamos fazendo nas redes sociais, WhatsApp, Twitter, Facebook, em todas elas estamos adequando a cara do consulado, porque o nosso objetivo é chegar ao maior número de pessoas possível. E este é o caminho, obviamente, que transitaremos para chegar a atingir o maior número de pessoas possível. Mas obrigado por todos os comentários positivos. Também recebemos os não positivos. Tem sempre os dois lados, né? É verdade. Eduardo, posso pegar aí Fica à vontade. nessa pergunta, me dirigir novamente ao cônsul. Vossa Excelência, com todas as explicações com relação ao website, teria mais alguma mudança específica que o senhor gostaria então, de mencionar ou de aproveitar então para destacar aos nossos ouvintes? Eu gostaria, enfim, o que eu gostaria de ter certeza é de que todos aqueles que estão na região de influência ou de região de ação e de atuação do Consulado Geral em Boston tenham conhecimento, primeiro conhecimento da existência do site e dos serviços que o consulado presta. Então, que tenha conhecimento dos serviços que o consulado presta. O consulado presta a maioria dos seus serviços de forma gratuita. Alguns desses serviços são pagos por questões legislativas, enfim, a legislação assim o determina, mas muitos são absolutamente gratuitos. E, como, por exemplo, a autorização de viagens para menores, que é uma questão
importante nesse momento, se aproximam as férias das crianças, não? A carteira ou a matrícula consular, todos esses serviços são serviços gratuitos. Então, a nossa função e o que nós gostaríamos, e o que eu gostaria e pretenderia do nosso site é que todos os concidadãos, todos os nossos compatriotas, saibam o que o consulado faz e tenham acesso à nossa página web e consigam navegar por ela com facilidade para encontrar os serviços que estão buscando. Da mesma forma que o nosso objetivo é que todos os nossos compatriotas tenham acesso ao e-consular, aprendam a navegar no e-consular e consigam agendar e trazer a nós todas as suas preocupações e, sobretudo, possamos ajudá-lo na confecção de documentos e acesso a outras informações. Temos também a possibilidade de escutar os nossos compatriotas através do nosso e-mail, através dos nossos canais, seja das redes sociais, e por isso queremos que todos esses mecanismos sejam do conhecimento e do melhor uso e da maior facilidade de uso para todos os brasileiros que se encontram nesta região. Para isso, nós precisamos da ajuda de todos aqueles que usam, que nos dirão, não está funcionando, está funcionando, o telefone não é o telefone local, então me dá um problema aqui, me dá um problema ali, para que possamos todos juntos, em parceria, avançando nessa linha, para que o nosso cidadão, nosso concidadão, nosso compatriota tenha acesso a toda essa informação. E vamos continuar trabalhando. O nosso site precisa ainda ser melhorado para chegar a ser absolutamente extraordinário. E vamos fazer, certamente, nessa linha, campanhas de informação aos nossos compatriotas sobre o uso específico destas ferramentas. Eu ainda estamos desenhando essas campanhas, como é que vamos fazer. Conto com a ajuda de todos vocês para que possamos avançar nessa linha. Né? Dois comentários nesse assunto ainda, embaixador, se você me permitir. As organizações justamente que trabalham e fazem intercedem entre o consulado e as pessoas que precisam desse serviço são excelentes recursos. Eu tenho certeza que a Liliane do Brace pode sentar e conversar sobre todas as sugestões que poderiam melhorar e todas as coisas que poderiam ser feitas. Não que o serviço não esteja bom, muito pelo contrário. Eu eco as palavras da Margarete, que nos últimos anos realmente é incrível a melhoria nos serviços, na maneira de se marcar, na maneira de se obter a documentação, é completamente diferente do que era, por exemplo, 15, 20 anos atrás. E a tecnologia também ajudou, mas também a boa vontade das pessoas de mudar o sistema, né? Das pessoas que têm representado o consulado. Então, eu te agradeço por isso. Com relação à tecnologia, eu acho que é importantíssimo este ponto que o embaixador levantou, porque a gente sabe que o público da gente, às vezes, tem uma certa dificuldade de acessar a nova tecnologia. Então, eu acho essa ideia fantástica da gente educar as pessoas a utilizar esse serviço. Eu sei que o Eduardo, que trabalha com informática, constantemente está nos educando no Brace, Eduardo, a como usar a tecnologia que o Eduardo criou para o Brace. Então, eu te agradeço, acho uma iniciativa fantástica isso. Obrigado. Inclusive, os programadores podem nos ajudar a desenhar esse acesso. Como é que a gente explica da melhor forma possível o uso dessas ferramentas, né? Estamos abertos a receber sugestões e ajudas, né? E bom, eu vou dar uma acelerada um pouco no próximo assunto, porque quando o assunto está bom, né, a gente nem vê o tempo passar. Eu vou fazer uma pergunta só para o próximo assunto e eu vou explicar o motivo da pergunta. É tudo relacionado ao consulado brasileiro. Eu perguntei ao meu filho tem 21 anos, meu filho não faz ideia, não sabe o que é INSS. E
o jeito que eu estou colocando a pergunta é mais para alguma pessoa, algum ouvinte que não souber o que é isso, eles vão saber o que é, para entender o motivo da pergunta. Então, vamos lá. Todo ano, os segurados do INSS precisam comprovar que estão vivos para continuar recebendo normalmente o seu benefício, inclusive quem mora fora do Brasil. Por isso, para evitar o não pagamento, esses segurados precisam fazer a prova de vida, junto às representações consulares brasileiras no exterior, embaixadas e consulados, ou por meio de formulário disponível na internet. E em ambos os casos é preciso enviar o documento de comprovação para o Brasil via correio, segundo indicações descritas no próprio formulário. A minha pergunta é o seguinte: esse processo da prova de vida, que é a documentação que uma pessoa precisa mostrar que está viva ainda para continuar recebendo o benefício, pode ser feita 100% com a visita ao consulado brasileiro ou pelo Brace? Olha, é uma boa pergunta. E a esse respeito, eu gostaria de falar o seguinte. A documentação que precisa, o atestado de vida que o INSS demanda, é instituído por lei. É preciso que todo brasileiro, para fazer jus aos direitos aos direitos que emanam do INSS, precisa provar que está vivo. Isso é a essência do sistema. A prova de vida é um processo que tem, ao longo dos últimos anos, sido facilitada pelo INSS. Tem sido facilitada. No passado, era uma prova bastante complexa, porque a pessoa tinha que ir até lá, até o INSS. Então, era complicado, não somente para aqueles que estavam no exterior, mas também para aqueles que, incapacitados no Brasil, tinham que ir até o INSS fisicamente. Hoje em dia, não mais é preciso. Hoje em dia, outros órgãos podem atestar que aquela pessoa está com vida e, portanto, faz jus aos direitos emanados do INSS. Esse atestado é emitido pelo consulado. Então, é emitido pelo consulado. Agora, nós, consulado, emitimos o atestado de vida. Cabe ao consulente, cabe ao cidadão enviar esse atestado ao INSS. É sua responsabilidade. Nós não podemos mandar os atestados. Nós podemos atestar atestar a vida, eu dizia, emitir o atestado de vida, mas esse documento tem que ser enviado para o próprio INSS. Há outros mecanismos que o INSS tem, e eu ainda volto a insistir que o caminho mais certo é o cidadão mandar ao consulado a informação, vir até o consulado para obter esse atestado. É gratuito, é rápido e a gente consegue fazer isso. Agora, cabe a ele a iniciativa de procurar esse atestado, porque cada um terá uma data diferente para apresentar o atestado de vida. Não há forma como ter um track record, de saber quem é que precisa em que momento. Então, cada cidadão precisa se mobilizar. O consulado está pronto para atender a todos os pedidos, para emitir todos os certificados e, em casos específicos, muito, muito específicos, poderá, inclusive, até se aproximar da pessoa que esteja necessitada, que estiver no hospital, que seja. Não é? Muito obrigado. Qual é o papel que cabe às organizações e a todas as organizações que estão trabalhando com ele? É lembrar ao cidadão, lembrar ao nosso compatriota que é preciso fazer isso.
Isto é fundamental. Explicar como opera o INSS para que todos tenham direito, todos os brasileiros, independente de onde estejam, em que situação estão, têm direito a usufruir dos benefícios do INSS. Algumas pessoas, embaixador, podem fazer a prova de maneira digital também, né? Porque eu sei que a minha mãe, ela faz isso através de um aplicativo. Eu acho super interessante isso. É possível. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu faço uma pequena correção aqui. O serviço é pago, não? Eu achei que tem uma pequena taxa que é preciso pagar ao INSS. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos nossos convidados. De um brasileiro que está no Brasil nesse momento, mas que tem uma dúvida. E sabemos que o Brasil e os Estados Unidos possuem um acordo previdenciário internacional. E sabemos também que nem sempre utilizar esse acordo ele é vantajoso. Então, uma pergunta, até para que eu possa entender, e pode ser interessante aqui para a nossa audiência. Porque o programa também está sendo transmitido aqui no Brasil. Certo. O Brasil mantém acordos da área previdenciária com muitos países. E regiões como o Mercosul, a União Europeia, etc., mantemos com várias áreas. Esses acordos, normalmente, eles buscam, basicamente, dois caminhos. O primeiro é a contagem do tempo de serviço para a aposentadoria. Esse é o primeiro. Ajuda pessoas que trabalham em diferentes países, contam esse período e conseguem juntar a documentação em vários países, desde que esses países tenham acordos, esse tempo de serviço é contado na conta do cidadão. E depois é possível também a outra parte de a conta, evidentemente, quando contamos o tempo de serviço, contamos essencialmente, estamos falando do tempo de contribuição. É impossível, assim, falando assim abertamente nesse caso, dizer qual é o caminho mais vantajoso para o cidadão quando se refere a receber o benefício gerado pelo seu trabalho, a aposentadoria. Aí eu não tenho como dizer, porque aí depende de taxas, depende de transferências, eu não tenho essa sabedoria. Tomara tivesse, mas não tenho. Agora, não há como contar o tempo de serviço se não é através do mecanismo criado por esses acordos. Que não será, enfim, para que o tempo de trabalho, de serviço de um cidadão num país estrangeiro, ele levará essa documentação ao Brasil e a incorporação dessa legislação, desse tempo, em sua, digamos, em sua folha de trabalho, é mais facilmente feito através do mecanismo que os acordos bilaterais criam entre os países. Agora, depois, a segunda parte, eu não consigo realmente responder a contento. Não? Até porque... Ou seja, Vossa Excelência, então, é melhor utilizar o seu tempo, né, de contribuição em cada país de forma independente. Não saberia lhe dizer. Isso aí é só uma matemática que eu não tenho. Matemática, uma composição. Que eu não tenho condições de... Agora, evidentemente, as contribuições, nós sabemos, são diferentes, os valores recebidos são diferentes, e é um problema de sentar com lápis, papel e fazer a operação. Eu não saberia, não teria como. Mas se o senhor tiver a resposta, por favor, me faça saber. Que aí eu me preparo. Também não tenho, Vossa Excelência.
Muito bom. Muito obrigado. Obrigado. O meu trabalho aqui hoje como moderador, eu tenho que ficar de olho no tempo aqui, em respeito ao tempo de cada um, senão se eu convidar de novo, não vem no programa. Então, vou acelerar na pergunta aqui, sobre o terceiro assunto. E para os ouvintes, se vocês notarem uma coisa, a importância do consulado brasileiro em tudo que a gente está conversando aqui é absolutamente necessário. E olha só, essa é até uma coisa muito interessante, é a carteira de motorista para indocumentado nos Estados Unidos. Quem diria, vou dizer isso, quem diria que você iria precisar dos seus documentos brasileiros em dia para ter uma carteira de motorista aqui? Aconteceu. A primeira pergunta eu queria fazer para o Antônio é advogado, e teve muita gente mandando pergunta, Antônio. Eu vou ter tempo de falar uma das que pediu, pelo amor de Deus, para me colocar a pergunta dela aqui. O que está acontecendo agora é o seguinte, a lei foi aprovada, eu estou deixando de ler essa página inteira para explicar sobre a lei, é sobre a lei de que os residentes de Massachusetts que não têm a documentação, não têm o green card ou a permissão de trabalho, vão poder ter a carteira de motorista. E uma coisinha só da matéria inteira. Em 2000, o último census, o census disse que tem mais ou menos 90 mil brasileiros em Massachusetts. Sim. E esse número são os que responderam a pergunta, né? Então, tem mais do que isso. Tem os indocumentados que escolheram não responder com medo de alguma coisa. Então, tem um número maior que esse. Mas o assunto da carteira agora está para todo lado. E está difícil de descobrir quem deve ouvir. Quem é a pessoa, Antônio? Eu acho qual o recurso que você aconselharia agora as pessoas? Vai direto nesse recurso aqui, ou procura esse advogado, ou essa especialização, para a gente passar a informação correta agora, de ir direto ao assunto e não perder o tempo e não perder dinheiro, e não ser enganado por ninguém. Quem você aconselharia? Vamos lá. A agência correta é o Registry of Motor Vehicles, que é exatamente a agência que vai emitir essas licenças. Mas se a gente for no website do Registry agora, e se a gente conversar com os oficiais, eles ainda não têm essas respostas. Então, é importante, neste momento, hoje, em abril, finalzinho de abril, entender que os critérios finais ainda não foram decididos. Tá? A legislação entra em vigor a partir de 1º de julho deste ano. Ainda faltam 2 meses e um pouquinho mais para isso, e existem coisas ainda que não estão definidas. O que a gente mais seguro tem sobre as informações é que elas vão, de certa forma, modelar o que já acontece no processo hoje. Ou seja, hoje é exigido 2 provas de identificação, uma delas com foto, um comprovante de residência, e para aquelas pessoas que não têm social, o número do Social Security, que é equivalente talvez ao INSS, né, se a gente fosse fazer uma equivalência, uma carta dessa agência dizendo que essa pessoa não está apta a conseguir este documento, ou este número de registro. Então, a gente fazendo essa equivalência, nós temos recomendado às pessoas renovarem seus passaportes para usarem como primeira prova de identificação, porque para hoje, quem tem outros status irregulares de imigração no país, mas que não tem sociais, ou que não tem status legal permanente, eles já exigem o passaporte como primeira evidência. Tá? Então, é importante que, se você não tem o seu passaporte em dia, que você renove o seu passaporte. E aí entra o fantástico trabalho do consulado e das organizações que estão apoiando esse trabalho, como, por exemplo, o Brace, a gente falou dela aqui no princípio. Uma segunda comprovação de identidade poderia ser uma certidão americana de casamento, o divórcio, poderia ser uma carteira de motorista estrangeira, tá, com as devidas traduções, e um comprovante de residência que vai ser uma conta de luz, uma conta de gás, alguma coisa de banco, mostrando o endereço e olho, tá, gente? Isso já acontece hoje. Sempre que uma pessoa vai tirar uma carteira hoje, uma das primeiras coisas que o oficial faz
comparar se o nome na conta é exatamente o nome do documento primário e o nome do documento secundário de identificação. Então, isso são dicas que você já pode ter em mente para julho. Tá? Mas o critério final ainda vai ser publicado. Os ativistas ainda estão em conversas com a agência que emite as carteiras para definir isso. Então, um pouco de paciência, tá? Cuidado também, porque eu já vi várias pessoas, diversas pessoas no Facebook anunciando eu te ajudo e o custo é barato. Não existe necessidade de você realmente pagar uma pessoa para obter uma carteira de motorista, uma habilitação, e nós estamos até fazendo um projeto aqui no escritório que a gente vai fazer com ligação com outras organizações, inclusive o Brace, para poder imediatamente, nem bem esses critérios estejam formados, para a gente auxiliar as pessoas aqui, tá, de modo gratuito, de forma gratuita, a fazerem essas petições e usar os recursos tanto do escritório aqui como de outras organizações que a gente vai planejar fazer essa parceria. Mas nós não fizemos nada ainda a critério oficial, porque não temos nada ainda oficial da agência que emite essas carteiras. Foi exatamente por esse motivo específico que eu achei importante essa pergunta, porque, igual o senhor falou, eu também vejo, todo dia eu estou vendo um anúncio no Facebook, que entra em contato comigo, eu ajudo, vai ser barato e tal. Então, é bom saber que não está nem definido ainda como vai ser o processo, né? Então, é muito importante, pessoal na escuta, ouve o profissional, ouve a informação credenciada que está vindo até vocês. Então, espera, e como o doutor Antônio falou, eles vão oferecer um programa de graça, ele mencionou. Então, espera e entra em contato com o escritório dele. A gente quer mencionar o número do seu escritório, doutor Antônio, para as pessoas entrarem em contato. Sim, na verdade, quem vai fazer os agendamentos desse programa vai ser o Brace, Eduardo, e eu gostaria, outra vez, eu só vou pedir paciência justamente porque os detalhes não estão formalizados, para que as pessoas já não comecem a ligar, e aí não se treinou a equipe ainda, e as pessoas vão dizer, poxa, mas a gente não está apto ainda para receber isso. Então, hoje, minha recomendação é, se o seu passaporte não está em dia, renove. Essa é a sua preocupação número 1. Tá? A sua preocupação número 2 existem outros documentos que você tem, como uma certidão de casamento, uma certidão de divórcio, uma carteira estrangeira, e eles refletem o nome que está no seu passaporte, ou seja, eles têm o mesmo nome. E 3, você tem uma conta de luz, de gás, de banco no seu nome, e este nome reflete o nome que está no passaporte também, tem congruência, porque às vezes, especialmente nós brasileiros, geralmente a gente tem 2 últimos nomes, né? Ou 3 às vezes. E às vezes a conta de banco está com o segundo nome. Muita gente me chama de Antônio Massa, né? O meu nome é Antônio Massa Viana. Muitos me chamam de Antônio Viana. Eu tenho documentos com os 2 nomes, sabe? Então, muitos brasileiros têm essa situação. Então, é importante que esse é o tipo de ação que você pode tomar hoje. Tá? E aí fica informado que logo, assim que a gente tiver uma notificação oficial, e também realizar essas parcerias, né, a gente vai divulgar este programa para a gente poder assistir as pessoas a fazerem justamente isso, esse cadastramento. Essa explicação ressaltar também, né, que isso foi uma conquista muito grande, de mais de 10 anos de luta, para que nossos compatriotas, né, ponham a mão na consciência e não tentem encontrar jeitinho brasileiro e procurar apresentar documentação que não seja verdadeira, né, porque todas as documentações serão checadas. E nós não queremos nada que atrapalhe esse processo, nós queremos que o benefício para a comunidade, né, seja feito sem problemas e que a gente possa realmente ter acesso à carteira para as pessoas que ainda não têm e que a gente possa promover uma maior segurança nas estradas e para que todas as famílias possam se sentir seguros para ir a apontamento médico, para levar filho na escola. Essa foi a razão da nossa luta. Eduardo. E se eu puder adicionar, Margarete, porque eu te vi várias vezes nesta luta, né? A gente se encontrou aí por muitos anos, tentando conseguir essa vitória, e foram vitórias de 2 décadas ou mais, né? Então, realmente, eu assim, fico muito feliz que a gente chegou onde chegou, mas para quem já esperou 20 anos,
A gente pode esperar mais 1 mês e meio, gente. Então, vamos... já está saindo, tá? Mas vamos ter um pouquinho de paciência. Eduardo, sim. Sim. Não, eu gostaria de, se você me permite, não, dizer umas palavras aqui. Nós estamos vendo esse processo de acesso à carteira de motorista, é uma das maiores conquistas da comunidade brasileira e da comunidade de imigrantes dos Estados Unidos. É absolutamente extraordinário. Eu, como dizem os americanos, é um game changer. A partir de agora, é uma outra realidade. Quem tiver a carteira está em uma outra realidade, independente de qual seja a sua situação de imigração neste país. Independente, repito, independente da situação em que se encontre de imigração, o acesso à carteira de motorista é absolutamente game changer. A vida será diferente, é um outro patamar. É uma vitória absolutamente extraordinária e eu quero prestar enorme homenagem do governo brasileiro, do consulado aqui, a todos os brasileiros que se envolveram nesta campanha, Margarete, Antônio e outros que estão por aí, que nós todos sabemos quais são, porque isso aqui é uma enorme conquista e nós não podemos perder esta oportunidade e devemos trabalhar todos juntos para que o maior número dos nossos compatriotas consigam ter acesso a este documento. O consulado, aliás, eu mandei aí pelo chat os 2 links importantes do consulado que eu gostaria que você pudesse também veicular. Eu quero apenas reforçar aqui o que o Antônio falou, que é basicamente o seguinte: ainda não temos a documentação, não temos a informação completa de qual será a documentação necessária. Estamos trabalhando com hipóteses, o Antônio falou, estamos trabalhando com a possibilidade de mimetizar, enfim, reproduzir o que um americano precisa para obter o documento de carteira de motorista. Nós não sabemos exatamente o que vai ser pedido. Sabemos, sim, que ao menos um documento de identidade é necessário, que é necessário uma prova de residência, porque esta informação consta da carteira, a carteira tem o endereço. Nós sabemos se a carta do Social Security será ou não será necessária. Esse trabalho ainda está em aberto, não é isso, Antônio? Se você me confirma, ainda está em aberto, ainda veremos o que será necessário. Quero lembrar apenas que se uma carta de denial, a famosa Letter of Denial, que a Social Security emite, ela não compromete a situação do cidadão em matéria de imigração em absoluto. Antônio nos confirmará isso, mas não há uma conexão necessária entre este documento, que será usado pelo Motor Vehicle Register, e que tem uma validade curta, se não me engano, é 30 dias, não é isso, Antônio? Podem ser 60, embaixador, mas eu posso estar enganado. Né? Da carta de denial, não é isso? Uma vez... eu posso checar isso aqui. Não, enfim, tem uma validade curta e não implica necessariamente o risco para o nosso compatriota. Mas é fundamental ter esse documento. O consulado, a partir desse momento, já conversamos isso com o Antônio, conversamos com o Cobrace, conversamos com o EMUB, o Espaço da Mulher Brasileira, conversamos com outras organizações. Vamos agora fazer uma campanha dedicada, uma campanha objetiva, e o consulado pretende fazer esta campanha em parceria com todos os que aqui estão e outros que queiram se juntar a nós, para lembrar ao nosso compatriota da importância desse documento e que será uma mudança fundamental e radical na sua vida e na sua inserção na sociedade americana. E eu não podia deixar de falar isso, Eduardo, e queria, enfim, interromper você, desculpe,
Você Não, tranquilo, tranquilo. Você está ocupando o seu tempo, né? Ocupando o seu tempo, porque você está escravo do seu relógio, mas enfim. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Como eu mencionei, né, 90 mil, o último census disse que tem 90 mil, mais ou menos 90 mil brasileiros em Massachusetts. Então, a gente sabe que é um pouquinho mais do que isso, porque os que não participaram. O consulado tem se preparado para esse possível aumento de aplicação para atualizar ou obter os documentos que vão ser exigidos pelo estado de Massachusetts para a carteira? Nós estamos trabalhando, e evidentemente, sim, te agradeço essa pergunta, é fundamental, porque ela me permite passar esta informação. O consulado está absolutamente preparado para atender todos os nossos compatriotas na geração dos documentos de identidade que venham a ser necessários. Sabemos que o passaporte é um deles. O Antônio mencionou a possibilidade de um segundo documento de identidade. Nós gostaríamos que esse segundo documento pudesse ser a matrícula consular, mas não temos certeza se será ou não será possível. Mas o consulado está em condições absolutamente de prover as peças que provem a identidade do nosso cidadão. Evidentemente, nós não conseguiremos provar, enfim, a residência, nem outros documentos que venham a ser necessários. Mas para a prova da identificação do nosso concidadão, nosso compatriota, absolutamente o consulado estará em condições de fazê-lo. Que bom. Eu queria... É meu compromisso. Você pode me chamar no rádio de novo para falar sobre isso, mas é meu compromisso. Tá bom, vou lembrar disso então. Eu queria terminar, está chegando no final do programa. Eu queria dar oportunidade, parabéns para a Margarete também. Ela foi nomeada membro do Conselho Estadual de Empoderamento da Comunidade Latina de Massachusetts pela governadora Maura Healey. Margarete, explica para a gente o que exatamente que é isso e o benefício que traz tendo você, e são mais 3 pessoas brasileiras nesse... Sim, esse conselho é muito importante porque ele vai oferecer para a governadora todas as propostas de ações que o governo deve estabelecer para promover o empoderamento, o desenvolvimento econômico da comunidade latina. São 40 membros, pela primeira vez com 3 brasileiras, né, participando de um conselho desse peso a nível estadual, e é importante também que haja aí uma comunicação consulado e os 3 membros brasileiros para que a gente possa discutir, de acordo com a visão do consulado, quais as metas que a gente pode levar para o Conselho, para que a gente possa defender e apresentar. A primeira reunião será no dia 4 de maio, serão formados os grupos de trabalho, com concentração na área de força de trabalho, desenvolvimento econômico, educação, e saúde. Então, são áreas muito importantes, inclusive eu gostaria de sugerir até a disponibilização do consulado para uma das reuniões. As reuniões serão mensais. Eu acho que seria super legal para a interação dos membros, né, fazer uma dessas reuniões na sede do consulado. O cônsul pode conhecer todas as outras 40 pessoas em pessoa. A gente sabe, né, qual é o peso de conhecer cara a cara e o quanto fica muito mais fácil quando a gente tem que negociar qualquer coisa ou colaborar com qualquer equipe do governo, né? Nós temos o Marconi, que trabalha diretamente na assessoria da governadora, que tem dado um apoio imenso para contribuir com esse avanço da comunidade brasileira
junto com a comunidade latina. A gente sabe que outras áreas da comunidade latina já estão bem à frente em termos de organização política do que a comunidade brasileira, mas a gente deu um salto qualitativo muito grande. Eu fiquei feliz de ver nas redes sociais já o cônsul se reunindo com as deputadas brasileiras, o deputado brasileiro. Esse relacionamento parlamentar é muito importante para nós, para que a gente consiga avançar nas propostas legislativas, né? Então, o papel desse conselho é fundamentalmente melhorar a qualidade de vida para os comerciantes, para os sêniors, para os jovens, enfim, conseguir fazer com que o governo realmente canalize recursos que possam beneficiar a comunidade latina, promovendo uma maior qualidade em relação às verbas governamentais, em relação às ofertas de emprego e a todo acesso aos serviços do governo estadual. A gente chegou no final, eu queria agradecer, eu valorizo muito o tempo de cada um, da senhora e dos senhores. Muito obrigado pelo tempo, um privilégio ter os senhores aqui. Hoje a gente conversou com o cônsul-geral do Brasil, senhor Santiago Mourão, o doutor Antônio Viana Massa, a Margarete Shepard e o meu companheiro Francisco Freitas. A gente já até passou 9 minutos do encerramento do programa, mas muito obrigado pela participação. Agradeço mesmo de coração, de verdade, cada um de vocês. Pode contar comigo, pode contar com a Notícia USA para o que precisar. Estou aqui para ajudar. Pode contar comigo como amigo. Muito obrigado pela participação. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado a todos. Prazer imenso ter participado desse programa, todos vocês. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.